Fala pessoal, eu sou o Cleiton Maranhão, especialista em desenvolvimento de negócios aqui da Hotmart e hoje tem um material muito exclusivo para você. Talvez você já tenha escutado falar, talvez não, mas existem 4 categorias de performance que te fazem virar um Hotmart Stars. E para você entrar na primeira de todas, já é necessário ter resultados bem acima da média, crescer com consistência e se dedicar muito. Nessa websérie de 4 episódios, nós vamos conversar com empreendedores de cada uma das categorias e entender profundamente os pontos cruciais da jornada que fizeram com que eles saíssem do zero e atingissem esse nível de performance extrema, seja como Expedition, Discovery, Explorer ou Galaxy, que são as 4 categorias. Nessa série de 4 episódios, nós vamos conversar com empreendedores de cada uma das categorias e entender profundamente pontos cruciais da jornada que fez com que eles saíssem do zero e atingissem esse nível de performance extrema, seja como Expedition, Discovery, Explorer ou Galaxy. A pessoa do vídeo de hoje é uma referência nos negócios digitais e vai te ajudar a descobrir agora como atingir o nível de Galaxy, nessa entrevista que a gente acabou de gravar aqui. Vem comigo! Fala pessoal, aqui é o Cleiton Maranhão, eu sou especialista em desenvolvimento de negócios aqui na Hotmart e para o episódio de hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que tem bastante coisa para compartilhar aqui com a gente. Nossa conversa de hoje é com Rafael Donatello. Rafa, seja bem-vindo e por favor explica para a gente quem você é, o que você faz. Bom, eu sou Rafael Donatello, como o Cleiton falou. Eu sou sócio fundador da R2 Marketing Digital, que é uma agência que foi criada com o objetivo de fazer lançamentos, a parte de estratégia de venda de eventos e também de formações. E atualmente eu estou focado numa outra empresa que surgiu a partir de uma fusão da R2 Marketing Digital com um dos parceiros que eu tinha, que é o Instituto Conhecimento Liberta. E o Instituto hoje é onde eu tenho a posição de CEO e é onde eu atuo de fato, né? Eu até tenho outras empresas, outros CNPJs, mas hoje o objetivo digital está no Instituto Conhecimento Liberta. Legal. E assim, eu te conheço desde 2017, 2018 ali, né, que a gente até participou de uns eventos em comum e já faz bastante tempo que você atua no mercado. Algumas pessoas talvez não saibam, mas existem ali alguns níveis de performance que a gente considera na Hotmart, né? A pessoa tem lá a pessoa de Expedition, de Discovery, de Explorer, de Galaxy, que são níveis de performance de conta. E nesses últimos 4, 6 anos aí, você conseguiu, junto com as suas empresas, atingir um nível de performance que foi o de chegar ao Galaxy, que é o nível máximo de performance que o negócio digital consegue ter. Aí, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: quando você olha para a jornada de crescimento que vocês percorreram ali, desde quando você começou no digital até hoje, o que você acha que foram os principais 3 fatores de negócio que fizeram vocês chegarem ao nível que todo mundo quer chegar de performance como empresa no digital? Bom, resumindo em 3 níveis, né? Eu acho que o primeiro é a mentalidade. Você tem que estar com pessoas que te ajudam a enxergar esse próximo nível, né? Então eu participei de vários grupos, masterminds, que eu achei que foi super importante para essa jornada. O segundo nível é um nível que, após entender estratégias, após entender como funcionava o mecanismo digital, é a escalabilidade. Então foi um próximo desafio, como que a gente faz para vender mais para mais pessoas, né? E esse desafio ele é delicado, porque eu já vi várias pessoas tendo problemas na hora de escalar o negócio, né? Você vê que a pessoa começa bem, a empresa começa bem, aí daqui a pouco quer escalar e é quando acaba quebrando o negócio, né? E eu acho que o terceiro fator é você conseguir sair daquela posição de eu empresário para um empresário, né? É quando você começa a focar um pouco em gestão, que hoje o meu maior desafio está nessa parte de gestão. Então eu enxergo esses 3, né? A mentalidade, a escalabilidade e essa parte de gestão de negócios e pessoas, né? Legal demais. E aí você comentou um ponto que é bem interessante. Você falou da escalabilidade. Na verdade, os 3 pontos são ótimos e eu vou fazer você falar os 3. Tá. Só que começando pela escalabilidade, porque é o seguinte, uma coisa que a gente viu muito em 2022, 2021 já era uma tendência, 2022 a gente viu ficando mais forte ainda,
foi essa questão de ampliar a esteira de produtos, ampliar o funil, lançar em às vezes mais de um nicho e por aí vai, né? Porque você começa a ter diferentes formas de impactar a pessoa que pode comprar de você. E aí, muitas vezes a gente chega e pergunta para as pessoas, pô, o que você pode fazer para escalar melhor o seu negócio? O que você pode fazer para chegar em mais gente, né? Só que eu quero inverter um pouco a pergunta. Quando você vê muita gente que às vezes não necessariamente quebra, mas que passa por mais dificuldade na hora de escalar um negócio, o que você acha que faz as pessoas errarem nessa parte da escalabilidade? Tipo assim, coisas que são erros que, cara, talvez você tenha cometido alguns. Com certeza. Talvez não. Vários. Mas, tipo assim, cara, se você pudesse ali, voltar no tempo uns 3 anos e cortar alguns desses erros, seriam quais? O primeiro erro que eu vejo é que quando você oferece um produto inicialmente no mercado, normalmente o que acontece é que você tem uma audiência qualificada, você tem uma audiência aquecida, que é aquela pessoa que já te conhece, já te segue. Então você tem uma demanda reprimida. Aí o que acontece? Você tem um baita sucesso de primeira, você faz ali um lançamento, vende seu produto, só que aí você vai fazer de novo aquele mesmo processo. Quando você faz de novo aquele mesmo processo, o que acontece? Você esquece a pirâmide de consciência. E o que é a pirâmide de consciência, né? Quando você pega um formato de pirâmide mesmo, né? O topo da pirâmide é a pessoa mais consciente, que é aquela pessoa que já te segue, que já sabe da dor que tem, já gosta de você, também tem essa questão emocional, né? Que também está relacionada à venda. E quando você cria uma oferta, você tem muita aderência a esse público de ponta de pirâmide de consciência. Uma galera que estava esperando para comprar de você, esperando né? já. Quando você vai para um próximo nível, você vendeu bem, você tem aquele super ROI, né, o ROAS, que é o retorno sobre o que foi investido, né, tanto em equipe como em tráfego e ferramentas. Aí você faz o segundo. Quando você faz o segundo, eu já vi muita gente quebrar ali, que é quando você vem para um próximo nível dessa pirâmide de consciência ou até para a base dela, que é você começa a impactar pessoas que não te conhecem, pessoas que não sabem do problema, pessoas que nem entendem o que é a solução que você está vendendo. E você desenha a mesma jornada para ela, jornada de estratégia de venda. Quando você desenha essa jornada de estratégia de venda, como essa pessoa não está preparada, lá na ponta você vai ter um problema. Porque você esqueceu que esse público ele é mais frio. Entendi. E por ele ser mais frio, você tem que fazer diferente. E muitas vezes, um outro erro, assim, na minha visão, né, que aconteceu comigo, foi de eu ter um baita resultado no começo, exponencial no primeiro, e eu fiz o segundo, aumentei o preço, que eu falei, olha, agora... Foi tão bom que não tem como ser melhor. Foi excelente, então agora eu vendi muito barato, agora preciso aumentar o preço, né? E quando aumentei o preço, assim, caiu muito o resultado daquele evento de receita, daquele evento de venda, né? E foi aí que eu comecei a adotar uma metodologia de criação de público, que eu acho que isso é o que faz muita diferença, né? Você criar sempre públicos novos que te seguem, que te acompanham, para que você crie essa máquina até chegar ao ponto que você parte para a venda, porque é a ponta do seu funil. Né? Isso, legal. Exatamente. Então, então, na hora de escalar, uma coisa que para você é interessante é você ir educando cada vez mais pessoas frias para você aumentar a base aquecida ali, né? Então, é foco em longo prazo total na hora da escala. Exatamente. Só que você consegue encurtar o período. E o que eu notei é que independente do formato que você vende lá na ponta, né? Considerando que você vai abrir e fechar um carrinho, não um produto que está vendendo sempre, e até produtos que vendem em forma de recorrência que eu vendo hoje funciona, né? Mas é você entender como aquecer essa pessoa. Então, independe se você vai fazer uma preparação com vários vídeos, se você vai fazer um webinário de venda, eu desenvolvi uma técnica que eu faço isso antes. Então, independente do que eu vou fazer lá na ponta de abertura de carrinho de venda, eu já aqueci a audiência antes. Só. Então, foi isso que eu consegui fazer para replicar os eventos que eu fazia. Porque normalmente você vende 1, 2, 3, 4 vezes por ano num evento que tem um ticket, um produto que tem um ticket um pouco mais alto, né?
E foi nisso que a gente se especializou e começou a trabalhar muito forte, que é com tráfego, aquecer público, uma comunicação preparatória para essas pessoas chegarem na oferta e estarem com a consciência mais alta para comprar o produto, né? Porque Legal. as pessoas elas precisam do produto, só que elas não entendem muitas vezes por que elas precisam daquilo. Então a pessoa não sabe nem que ela tem um problema às vezes, né? E também não tem como ela saber que tem a solução. Exatamente. E aí, só para deixar até claro para quem está seguindo a gente, para quem está acompanhando a gente aqui, qual que é o principal produto de vocês? Hoje eu tenho uma plataforma, eu tenho 2 produtos principais, Aham. tá? E eu falo isso porque os 2 têm uma receita muito parecida. Então eu tenho o Instituto Conhecimento Liberta, que é o icl.com.br. Esse é um produto de recorrência, Aham. e sempre foi. E eu tenho a esteira, que a gente chama de Investidor Mestre, que é uma esteira voltada a produtos do mercado financeiro. Entendi. O ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, atualmente ele tem mais de 170 cursos. E, e ele nasceu 2 anos atrás. Aham. Né? Então a gente criou uma metodologia de recorrência, e aí eu posso até explicar por que a gente chegou nisso, né? Para que a gente conseguisse ter uma visão, uma previsibilidade dentro da empresa. Então, atualmente a gente tem esses 2 produtos, o Investidor Mestre, que ele se tornou uma recorrência e não era, né? E eu me dei conta depois de ter vendido 40 mil produtos dele, que eu poderia ter feito diferente, né? E depois a gente fez o Instituto Conhecimento Liberta, até usando essa base do Investidor Mestre, né? Que é esse produto principal, e isso em sociedade com o especialista Eduardo Moreira, né, que ele que entrega o conteúdo, a gente faz a estratégia de marketing. Então, atualmente, basicamente, a gente tem esses 2. Tem a esteira do Investidor Mestre e o ICL com mais de 170 cursos. Aí quando a gente olha para o ICL, qual que é o custo dele para a pessoa? O ICL, só para você entender o conceito dele, esses 170 cursos não são vendidos separadamente. Eles são todos dentro da plataforma. Você pagou, você tem acesso a todos. É como se fosse uma plataforma de streaming que você paga por mês. Você pode até selecionar o plano anual para ter um desconto, mas ele é uma recorrência mensal, né? Quanto que custa o ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta? Ele hoje custa a partir de R$ 42. Ele encontrou. Encontrou. A Siri tá ligeira. Então, hoje ele custa R$ 42 por mês. Esse é o plano do membro essencial, que a gente chama. E tem outro plano, que isso ajudou muito no engajamento, na criação de comunidade, na retenção das pessoas ali, que é o plano solidário, né? O que é o plano solidário? Você paga R$ 20 a mais. Então, quando eu falo 42, na verdade é 47, só que parcelado em 12 vezes tem um desconto. Ah, legal. Então, assim, se for o mensal é 47. Se for o solidário mensal é R$ 67. Você paga R$ 20 a mais e você dá a chance de alguém estudar que não tem condições. E a gente tem 20 instituições parceiras que trabalham com o público que não tem condições, que recebe essa bolsa e distribui para nós, né? E até uma quebra de paradigma e tudo mais, que a gente pode dar bolsa, que mesmo assim dá certo, né? Olha E só. tá a prova. Às vezes a gente pensa, mas eu vou dar bolsa, a pessoa vai pegar e não precisa, né? Ela vai pegar a bolsa de uma outra pessoa. Isso não acontece com a gente, o pessoal é muito... Na lei dos grandes números ali, as pessoas vão acabar usando, né? Vai ter uma grande proporção de gente que entra, mas é uma chance que você dá para a pessoa. Exatamente. Hoje, 50%, mais de 50% inclusive, das pessoas são membros solidários. Então elas pagam para que outras pessoas possam estudar dentro da plataforma. Cara, isso foi uma jogada que vocês fizeram que é interessantíssima, porque daí você coloca a pessoa num protagonismo totalmente novo, assim, né? Aí, cara, você até me explodiu a cabeça aqui um pouco agora, porque eu não imaginava a questão do plano solidário. Eu já tinha visto algumas coisas de vocês, né? E você comentou uma coisa interessante, que vocês começaram ali com o ICL há mais ou menos 2 anos, né, como recorrência. E isso, cara, as pessoas normalmente no mercado, elas têm um pouco de curiosidade sobre o formato de recorrência, porque a gente percebe que entre os big players, entre a galera ali de nível Galaxy, igual vocês estão, que performa pra caramba, acaba sendo um fator comum.
Sim. o investimento da recorrência. Tá. O que uma pessoa tem que se preparar para fazer quando ela vai para o jogo da recorrência? Quando ela vai para o jogo de cobrar um pouco todo mês ou de ir quebrando ali e renovando, e tem a questão da renovação também, né? Porque, cara, e daqui um ano, como é que vai ser? Quais são os preparativos que vocês fizeram? Vou falar algumas coisas que eu acho que são mais importantes, né? Mas o primeiro ponto que eu me dei conta que eu precisaria fazer alguma coisa para dar um próximo passo na empresa foi quando eu atingi a meta de 40 mil alunos, né? Num produto de R$ 997 mil, que é o Investidor Mestre. E quando a gente fez isso, naquele momento, eu não sabia mais como escalar, como continuar a empresa e como trazer mais pessoas como alunos mesmo, né? Eu não tinha uma visão futura, eu pensava sempre no mês seguinte, o que eu vou fazer no mês seguinte se eu não vender? Eu já tinha uma empresa ali com umas 20 pessoas, né? E nesse momento que a gente está com essas 20 pessoas, eu tinha uma base enorme. Só que esse produto custava 997, eu só vendia esse produto. E eu estava com 600 mil leads. E aí eu tomei a decisão. E foi quando a gente tomou. Isso base limpa, né? Sim. E foi quando a gente tomou a decisão de criar um outro produto que a gente conseguisse ajudar a pessoa não só no mercado financeiro, mas também ter um desenvolvimento humano integral. E dentro dessa plataforma que tem os 170 cursos, tem 3 pilares. A gente tem o pilar cultural, o pilar profissional e o pilar espiritual. Depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, né? E quando a gente se deparou com esse mês que vem, o que a gente faz? Eu queria contratar mais pessoas, eu queria fazer uma outra estrutura, eu queria escalar o negócio, só que eu não tinha previsibilidade. Quando eu criei essa plataforma, a gente tinha como meta colocar 2 mil alunos no lançamento dela, desses 600 mil leads, né? E a gente colocou 5 mil alunos na primeira semana. Na primeira semana. E foi bem interessante. Agora, por que faz sentido a gente ter a recorrência, né? E o que faz também as pessoas ficarem ali dentro? Primeiro ponto da recorrência é que você consegue trabalhar também com um ticket mais baixo, a princípio. Mas no LTV, que é quanto aquele cliente vale para você, né, na linha do tempo, você consegue ter valores maiores, inclusive, do que você vender uma vez só. E para esse cliente é mais interessante ter esse acesso. Só que para você continuar com a pessoa ativa na plataforma, você tem que continuar entregando os seus produtos. Então, basicamente, hoje, eu começo de 3 a 5 cursos por mês na plataforma. A gente já tem 6 cursos de línguas, a gente tem curso de programação, curso de Excel, curso de PowerPoint, né? Mindfulness, Yoga, História do Brasil, História do Cinema, História da Arte. É uma plataforma mesmo. É uma plataforma, né? E aí, nessa parte de recorrência, para nós, toda vez que a gente começa curso novo, faz muito sentido para a pessoa continuar, né? E tem um outro porém, a gente faz webinário todo mês para entrar novas pessoas. Eu já vou explicar como que a gente faz esse webinário. Todo mês fazendo webinário para as pessoas, eu mostro os novos cursos. Metade das pessoas que assistem ao webinário é o pessoal que está na plataforma. E a pessoa, dentro da plataforma, eu consigo fazer com que ela engaje novamente, que ela assistiu uma aula de algum professor especialista que não é meu sócio, né? Ele faz o pitch no final, ele faz a venda, né? E aí a gente consegue fazer com que as pessoas continuem na plataforma. Só que tem uma outra coisa muito interessante que aconteceu, que é na parte de precificar e vender, né? A gente tem o plano mensal. Se você entrar lá, você consegue pagar R$ 47 ou R$ 67 no ICL. Só que quando você fecha o plano anual, você tem um desconto de 10%. Só que como que eu notei, depois de fazer um ano, que faria mais sentido para as pessoas? A gente já deixa automático no checkout da Hotmart, é possível isso, o plano anual quebrado em 12 vezes do mesmo valor. Então, por exemplo, é como se fosse qualquer outra plataforma de streaming que você paga mensalmente, o valor cai mensalmente, a pessoa tem um desconto e daqui a um ano renova de novo. Só que como está dividido em 12 vezes, não pesa para a pessoa. Vai ficando fácil. E aí ela vai continuando. Então, por exemplo, primeiro ano, 2020, a gente tinha um número de alunos. Aí 2021, nossa retenção ela é boa. Então, a gente somou o número de alunos. Em 2022, a gente somou mais o número de alunos, né? Nesses 2 anos. E hoje eu tenho uma previsibilidade
que eu já enxergo assim uns 30 meses para frente, porque eu sei o tempo que as pessoas têm na plataforma. Hoje eu tenho 70% dos alunos no plano anual, 30% no mensal. Eu sei normalmente quanto tempo fica na média uma pessoa no plano mensal, eu sei quanto tempo fica o plano anual. Tenho 2 anos de plataforma, não é? Eu não tenho essa... Mas eu já sei a retenção que eu tenho de um ano para o outro e eu sei a retenção que eu tenho do ano 1 para o ano 2, né? E para o ano 3, que é o que a gente está entrando agora. Com isso eu consegui muita retenção. Lá atrás, quando a gente fez o preço cheio da recorrência, que a pessoa até poderia escolher, eu quero quebrar esse preço cheio em 12 vezes, né? Ela tinha opção. Só que quando ela renovava e caía aquele preço cheio, eu tinha mais reembolso que a pessoa não estava assistindo, ou assistia pouco. Ela tinha aquela percepção, de uma vez, né? Ela tinha percepção que, eu não vou pagar tudo isso de uma vez, né? Só que quando você quebra esse valor, então, uma das coisas principais foi essa questão da precificação e sempre entregar coisas novas, né? Eu entrego e-books, eu entrego cursos novos, eu entrego hoje cursos internacionais, traduzidos e legendados, né? Então eu tenho uma série dentro da plataforma que é uma série internacional, porque eu sei que meu público, e assim, um ponto importante, né? Eu até olho para fora, né? Eu vou dizer nunca, mas eu sempre olho para dentro. Sim. Isso assim, é o meu princípio. Toda vez que eu olhei para fora, e aí, por exemplo, eu vou trabalhar com os nichos que mais vendem. Eu vou trabalhar com inglês, eu vou trabalhar com Excel, com emagrecimento, relacionamento. Eu sempre voltava e olhava para o meu público. Eu falei, essa pessoa entrou na minha base por quê? Por qual motivo, né? E aí eu descobria que ela não tinha esse interesse nesses nichos. Eu ia acabar queimando a minha base com produtos que eles não queriam. Então eu faço pesquisa, eu vejo o que eles querem, então tem essa interação, né? Sabe que você tocou num ponto muito crucial aí agora, porque... E olha só, a gente entrou nisso perguntando sobre escala, né? E muita gente chega na gente e fala, eu não sei qual o próximo produto que eu lanço, o próximo produto que eu coloco na esteira, na escada, na teia, seja lá o que for. E uma coisa que a gente fala muito, eu falo isso, o Abramo fala isso, aqui dentro a gente sempre fala com a galera, fala, cara, a resposta normalmente está na sua audiência. Sempre. A sua audiência, ela está dizendo o que ela quer. Ou então, no mínimo, ela está dizendo o que ela não quer. E tem uma coisa que você mostrou aí que também é muito legal, a gente fez alguns estudos ao longo do ano, e, por exemplo, existe muita conexão entre a pessoa que consome empreendedorismo e investimento, muita conexão entre a pessoa que consome desenvolvimento pessoal e investimento, finanças, e por aí vai. Então, sempre existe essa possibilidade de ir para o próximo passo da escala de dor da pessoa, cara. E você é o exemplo, você deu a prova real aqui pra gente com essa quantidade insana de cursos que vocês produzem. E aí você comentou uma coisa bem legal também, que foi sobre, beleza, tem 2 anos de plataforma, tá indo pro 3º, mas você já tem previsibilidade. Então, de fato, se a pessoa vai para a recorrência, ela precisa ter pelo menos um ano e pouco ali de tempo para ela começar a entender se o que ela fez funcionou de fato, né? Caraca, velho. E é interessante que a gente, com esse movimento que foi feito, né, hoje já tem mais de 20 mil bolsistas na plataforma. E a gente tem muito depoimento dos bolsistas. E tem gente, aí uma outra coisa interessante, né, até falar para o pessoal que está assistindo, a gente criou o plano Membro Solidário. O que é esse plano? É um plano que a pessoa paga bolsas para outras pessoas estudarem, porque às vezes ela não quer o acesso ao curso, né? Mas ela só quer que ela quer ajudar alguém. E eu criei planos assim de 3 acessos, 10 acessos, 20 acessos. E aí outras pessoas estudam. E é tudo muito transparente, né, com as instituições. Eles distribuem e a gente vai acompanhando. Então eu tenho muito depoimento dos bolsistas, dos alunos, e a gente criou essa comunidade engajada. Tanto que hoje, até uma coisa interessante, quando a gente quer subir alguma hashtag, alguma coisa assim, a gente faz uma ação dentro das nossas mídias, né, da nossa base, e quase sempre a gente, aliás, das vezes que a gente fez, a gente bateu pelo menos o top 3. A gente já ficou em várias vezes no primeiro lugar no Twitter, assim, de hashtag e muitos compartilhamentos. Por quê? Porque se torna uma comunidade e as pessoas ajudando pessoas, todo mundo quer ajudar, né? E esse plano solidário, ele ajudou muito a reter, a ter transformação
E aí eu continuo analisando. Às vezes eu até converso com as instituições, pergunto o que eles querem, né? Porque são realidades diferentes, Sim. né? Essa é uma coisa importante também. A gente sempre trabalha com uma segmentação. Então eu converso com as instituições, eles falam, olha, eu quero um curso mais básico de programação, ou eu quero um curso mais básico de inglês, ou alguma coisa um pouco diferente. O mercado de trabalho está exigindo um pouco mais desse outro curso, né? Então a gente busca bastante isso daí. E aí eu faço as pesquisas, como eu te falei, com o nosso público para eu liberar próximos cursos. Nessas pesquisas saiu cursos internacionais e a gente começou a ir atrás, né? Então eu trouxe, por exemplo, o Noam Chomsky, que é conhecido como o maior intelectual vivo, isso há mais de 20 anos no mundo, né? Pela New York Times. Trouxe Nancy Fraser, trouxe o Wolfgang Schulungstam, que é um alemão também que dá aula na Universidade de Berlim. Estou trazendo outros professores, o Wolfgang Strick. Então são vários professores internacionais, né, que é a série dos maiores intelectuais do mundo, que a gente colocou na plataforma. Isso já é um pouco parecido com o formato de streaming. A gente grava, edita e libera para o aluno, né? E dentro da plataforma existe uma grade, porque são muitos cursos, você tem que ter uma programação. Os cursos eles acontecem ao vivo. Durante a pandemia eu não conseguia trazer o professor para gravar. Sim. E aí acabou se tornando nosso modelo, que é um modelo parecido com uma universidade. E são aulas dos melhores professores que tem, professor da PUC, da USP, da Unicamp, de faculdades assim, de federais, né? Professor de Sorbonne, professor da Universidade de Berlim, inclusive brasileiros que dão aula fora, né? E as pessoas não teriam como ter acesso a professores nesse nível, né? Se não fosse pela nossa plataforma. Então eles têm aulas de 1 hora, a gente tem uma grade igual de universidade, segunda-feira 11 horas, 13 horas, 15 horas, 17 horas, 20 horas, né? E você consegue ter a atenção da pessoa naquele momento. E eu consigo ter atenção, e eu libero 1 hora de aula por semana e normalmente os cursos têm 10 aulas, claro, tirando cursos como inglês, que isso daí é uma coisa contínua, né? É uma disciplina contínua. Mas tem um estudo continuado, e eu comecei a criar trilhas de desenvolvimento dentro da plataforma. Olha só. Onde eu conecto um curso com o outro, por exemplo, cursos entre na trilha de economia, para desvendar o mundo e tudo mais, né? Então você tem uma trilha que eu sei já que o aluno quer assistir, aquela continuidade, e eu sugiro isso para ele. Eu tenho hoje um conselho pedagógico que faz para mim, desenvolve as trilhas, os próximos cursos, até para não ter curso similar, muito semelhante dentro da plataforma. E você dá uma clareza para a pessoa, né? Que tem uma coisa que você foi desconstruindo ao longo do tempo, e eu espero real que quem está assistindo aqui tenha pegado isso, porque se a gente for desconstruir tudo que a gente consome de assinatura, tudo que a gente assina, e não são poucas coisas hoje em dia, são coisas que tornam a nossa vida mais fácil, né? E que ao mesmo tempo, se a gente pensa em cancelar, fala, cara, mas é muito pior eu ficar sem isso do que com isso. Então, primeiro, acho que uma genialidade do negócio de vocês é que mostra essa necessidade, porque você está em constante evolução daquele ser que está atuando ali. Sim. Então, você já se faz necessário, é uma coisa que, putz, com certeza faz a galera renovar com vocês pra caramba. Tipo, não faz sentido a pessoa não estar com vocês, né? Uma outra coisa também, quando a gente pensa em recorrência, e aí muita gente vai pensar em 1000 formas de entregar uma recorrência, né? E vocês encontraram um modelo onde vocês conseguem trazer muitos players externos. Imagino eu que a previsibilidade que a recorrência traz ajude a você ter uma verba destinada para aquilo ali sempre, né? Mas você acha que isso também funciona em menores escalas? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho, não sei, uma tia ou uma irmã que vendem artesanato e elas formam uma comunidade de artesanato. Você acha que funcionaria para elas se elas fossem trazer artesãos e artesãs de outros lugares para ir entregando também? Sim, o Instituto foi criado muito por conta disso. Lá no Investidor Mestre, que é o curso principal, a gente queria fazer mais webinário. Eu falei, como que eu faço mais webinário todo mês? Sem acabar com o meu expert. Sem acabar com o expert, sem ele ficar queimado de tanto vender, né? Porque não dá para vender todo dia. Só que eu queria, como eu olhei o modelo, falei, funciona a cada 3 meses, será que funciona a cada 2? Será que funciona todo mês? Será que funciona 2 vezes por mês? E aí eu descobri uma coisa. Quando eu fazia webinários, que eu chamava a atenção da pessoa com outro tema, que ela tinha interesse, e aí no final a gente poderia vender o mesmo produto,
foi que comecei a trazer os especialistas. A plataforma nem existia ainda. E com isso, eu comecei a trazer autores de livros renomados, né, em nível Brasil e até nível mundo. E o pessoal começou a gostar. Aí eu trouxe até professor de mindfulness, de yoga para o curso de investimentos. Né? E aí começou a criar, eu falei, eu não tenho uma plataforma de investimento, já tenho uma coisa muito maior. Foi aí que a gente partiu para o outro. Então, por exemplo, a pessoa que ela está começando, toda vez que ela convidar alguém, ou para dar uma aula, para fazer parte do seu curso, isso complementa muitas vezes uma deficiência que tem no curso que a pessoa ela tem interesse. E o que fez a gente escalar muito lá atrás foi quando, eu estou indo até além, né? Você pode chamar outra pessoa para te ajudar no lançamento, para passar um conteúdo. Eu contratava como se fosse uma palestra. Olha só. Sabe? Eu contratava a palestra de outro especialista e no final, isso eu faço até hoje. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito parceiro de editora, porque o meu bônus era o livro físico. E quando eu comecei a entregar as aulas complementares, aulas bônus complementares, linkada a um livro do especialista, aí eu consegui uma conversão muito maior. Porque, imagino eu, né? Se essa pessoa começa a ter mais livro distribuído, ela sobe nos rankings de best-seller e tudo mais e começa a ser um baita jogo para a editora. E aí, aquela pessoa que você não conseguia trazer muitas vezes, isso no meu caso, pode ser que você está num outro nicho e não tenha tantos autores, né? Eu fiz uma parceria tão grande com essas editoras que hoje eu consigo trazer vários outros experts que ninguém consegue nem falar, porque ele tem o livro naquela editora. Olha só. E isso é uma coisa que eu não vi ninguém fazendo no mercado. Eu faço isso todo mês. Né? E te ajuda a trazer novos públicos. E me ajuda a trazer um novo público que faz eu escalar o negócio e sempre trazer novas pessoas. Né? Por exemplo, a gente teve uma aula um pouco tempo atrás, quando a gente fez 2 anos de plataforma com o Drauzio Varela. Né? Ele deu uma aula, uma palestra para os nossos alunos, né, e quem também não era ainda. E no final a gente ofereceu uma condição especial linkada a um livro dele. Né? Então tem o conteúdo dele e você tem o livro. E um livro ele tem um valor, ainda um valor muito grande, porque muitas vezes a gente consegue autografar. Às vezes não dá porque o volume é muito grande. No lançamento a gente vende 1.000, 2.000 livros, né? Porque o livro também hoje eu só coloco no plano anual. Então tem variações. Mas qualquer pessoa consegue incluir novas aulas e pensa o livro não é difícil de fazer um livro. Se você falar com uma editora, não precisa ser uma editora gigantesca. Você consegue fazer o seu próprio livro. Isso tem vários lugares que você faz. E não sai caro, sai barato, só que a pessoa ela recebe algo seu. Obviamente que hoje eu tenho uma operação de entrega de livro, eu tenho uma operação de manuseio, né? Já tem toda a técnica, mas se você coloca ali o livro, você pode até somar esse valor dentro do pacote. Você pode ter certeza que as pessoas vão reclamar muito mais que o livro não chegou do que o curso, né? Então o livro é uma coisa bem interessante. E fazer essa parceria, porque quando você começa a fazer parceria com outras pessoas do seu nicho ou outros especialistas relevantes ali para entregar junto com você algum outro conteúdo, você consegue trazer para perto essas pessoas, que elas muitas vezes não conhecem o que você faz, como você faz. E uma coisa que acontecia muito, como a gente teve a agência lá atrás, toda vez que eu fazia um evento como esse, a pessoa que palestrava ali, o especialista, né, o autor, ele chegava para a gente depois e falava, cara, o que é isso? Entraram 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, eu quero estar junto com vocês, né? E quando isso aconteceu, esses especialistas começaram a todos falar comigo, né? Principalmente porque eu faço estratégia digital. E aí conversando com o meu sócio, falei, olha, ou a gente começa a lançar essas pessoas, que é uma coisa que eu não queria, eu tenho muito foco, né? Eu notei nesse meu percurso que o foco era importante. Mas a gente pode trazer todos e fazer uma plataforma. Eu acho que isso é um caminho. Porque eu também não queria falar não e deixar um especialista, né, de renome, que era um parceiro e ajudou a gente em determinado momento, a não participar de eventos com a gente. Só que não daria para fazer também vários eventos com a mesma pessoa. E foi aí que a gente chegou na plataforma. Né? Exatamente. Então foi isso que ajudou a gente, né? É muito louco, né? Porque
E no final das contas está tudo amarrado, que a primeira pergunta que eu te fiz foi, né, as 3 coisas ali que ajudam a chegar num nível como que vocês chegaram. Vocês estão com quantos mil alunos? Hoje 60 mil alunos. 60 mil alunos. Então assim, nem precisa abrir Só faturamento, que, as pessoas sabem fazer conta. Só que eu vou falar assim, aí são 60 mil alunos ativos na plataforma hoje, e dos 60 mil, 20 mil alunos são bolsistas integrais, porque metade hoje paga a Bolsa Solidária. Então eu tenho 40 mil pagantes, mas eu tenho 60 mil alunos na plataforma. Eu falo isso porque aqui a gente não precisa... eu gosto de deixar bem transparente. Senão, e como a gente considera aluno, é aluno, né? Então são 60 mil alunos hoje. Não, e cara, olha que louco isso. Você conseguiu 50% mais alunos com outra pessoa bancando a parte dele ali, fazendo uma baita de uma ação. Isso é sensacional. E tem uma coisa interessante nisso, Cleiton, que é o seguinte, os alunos que são bolsistas, eles divulgam. Porque para eles é importante ter gente na plataforma, ajudando eles também a estudar. Ou seja, não é só sobre dinheiro, né, cara? Não é, é uma comunidade. A gente criou uma comunidade muito engajada hoje. Então, isso assim, além de toda a empresa, todo o resultado, né, tem essa causa, assim, tem essa parte solidária, que eu falo assim, não é nem a gente que faz. São o próprio aluno faz e a gente só distribui, né? A gente só organiza. Obviamente, que a gente teve que criar algumas coisas diferentes, mas vamos dizer assim, isso fundado pelo membro solidário, né? Ele deu a possibilidade de fazer isso. Se você permitir, eu gostaria até de explicar como que eu passei o outro produto. Ah, com certeza. De 997, né, que era o investidor mestre, produto que era uma vez só e acesso vitalício, que a gente faz muito isso, né? Acesso vitalício. Para um produto de recorrência, que é hoje, né? E eu já tenho algo em torno de 4 mil alunos recorrentes nesse produto, só que esse eu só vendo a recorrência anual. Como é que eu fiz isso daí? O produto custava 997. Esse produto 997 pagou uma vez só, acesso para sempre. Aí eu falei, em algum momento eu preciso reajustar esse preço, preciso fazer alguma coisa. Você tem que fazer também o seu comprador voltar a comprar de você, né? Isso, eu precisava... E eu queria engajar. Eu senti que você ter uma comunidade engajada faz muita diferença para você e para o aluno, né? Só que eu entregava um curso gravado e uma masterclass e outra, como eu te falei, de outro professor, outro especialista. Só que aí o que eu notei, né? Que eu precisava fazer alguma coisa diferente. O que eu fiz? Eu tomei a decisão de ainda não trocar o vitalício, mas de aumentar o preço. Só como que foi esse trâmite? E de criar recorrência ao mesmo tempo. Então eu fiz assim, se você quiser, nesse momento, pagar, ao invés de 997, pagar 1497, é vitalício, por enquanto. Então a gente aumentou o ticket médio em 50% do vitalício, né? Se você quiser acessar o curso, ter todo o atendimento e tudo mais, pagando por ano, é 997. Então eu consegui já criar recorrência nesse momento. Ainda tive muito mais adesão num 497, mas isso aumentou meu ticket médio em torno ali de uns 30%. E te trouxe escalabilidade. E me trouxe escalabilidade. Só que aí o que eu tive que fazer? Eu entendo que uma entrega de recorrência é uma entrega diferente. Sim. Porque a pessoa ela tem que entender que ela está recebendo algo por estar pagando ali, né? E foi quando a gente tomou a decisão de contratar, nesse caso, 2 economistas do mercado mesmo, para fazer relatório diário. E a gente criou um canal no Telegram, onde eles mandam todos os dias um relatório financeiro, análise fundamentalista, e a gente contratou também uma pessoa que está em Brasília para fazer um outro relatório legislativo, da agenda do legislativo, porque o pessoal gosta. Para esse nicho faz total sentido. Então, e hoje o aluno ele entra, ele tem acesso a esses materiais todos, né? Ele tem uma aula por semana com os economistas tira dúvida e ele tem todos esses relatórios e outros que a gente manda mensalmente também, né? Um resumo, uma newsletter. Então tem uma entrega hoje de relatório que a pessoa ela paga 997, ela tem acesso a todos os relatórios, que se ela fosse pagar só relatório, ela pagaria muito mais, né? Porque são vários relatórios, ela tem acesso a tudo isso e tudo que vier de novo, ela tem acesso também. E com isso eu consegui migrar. Aí tem um ponto que é o seguinte, eu estava 997 recorrência, mas ainda começando, né? E um 497
no vitalício. Foi quando a gente tirou o vitalício. Aí ficou 997. Na primeira vez, vendeu muito vitalício ainda nessa última remessa. Quando a gente vendeu só o recorrência, não deu aquela mega atração, porque o pessoal que estava na base ainda ali, o pessoal que já tinha visto a oferta, eles falaram, agora não é o momento. Só que aí no segundo evento que a gente fez, aí deu super certo, porque Caramba. era um público novo, um público que normalmente ali na nossa base, e até uma outra coisa interessante, o nosso comprador ele tem um tempo médio de 102, 103 dias. É a última vez que a gente... Do momento em que ele entra na que ele sua entrou base na até minha ele comprar. base, um tempo médio, né? E a gente faz, tem a média, mas tem a mediana, né? Sim. A gente olha também, porque tem pessoas de 3 anos que compraram, não posso fazer uma média com a pessoa que comprou e entrou ontem, né? Mas a sua expectativa Uma expectativa é gira que em em torno 3 disso. meses e meio a pessoa compre de você. Isso, em torno disso. Então eu chamo essa pessoa para o evento, eu não posso deixar de fazer eventos. Porque a pessoa que está entrando hoje, ela vai comprar daqui uns 2, 3 meses. Só que aí renovei a base, eu renovo muita base, né? E foi quando eu migrei. Então eu saí de 997 fixo para 997 recorrência anual. E aí eu segmento em 12 meses, como eu te falei. Eu sempre deixo 12 já como automático, porque para a pessoa não pesa também, né? Ela vai virou pagando, um hábito financeiro dela. virou um hábito dela, E para nós funciona muito bem. E hoje a gente já tem esse número de alunos, mas a gente quer crescer bastante ainda, porque agora eu até confio mais no produto, eu confio mais na entrega, porque eu tenho pessoas ajudando o aluno a ter resultado. E com isso eu consigo mais o quê? Consigo mais depoimento, consigo mais resultado. É uma pessoa falando para outra, olha, entra lá no curso, só que eu não deixo aberto esse. Esse é só através desses eventos que eu faço. E as pessoas elas pedem no suporte. Ah, eu quero entrar porque tem um amigo meu que está fazendo aula e tal. Então foi uma coisa muito interessante. E quando eu penso em empresa, aí é um pouco de mentalidade de gestão, né? Eu não quero vender um produto e não falar nunca mais com a pessoa. E foi aí que eu tive que... aquela coisa, se você já tem um baita de um esforço para atrair alguém para comprar de você, por que você vai abandonar essa pessoa agora que ela comprou de você? E uma coisa, Cleiton, que eu ouvi, e eu acho que foi no evento da Hotmart, algum palestrante que falou, 90% do faturamento das maiores empresas do mundo são de clientes recorrentes, são de clientes que já compraram alguma coisa. Você pega as grandes marcas, é um cliente que já comprou. Sim. Então 90% da receita desses clientes, né? E aí eu pensei, falei, poxa, eu quero trazer essa pessoa junto comigo, porque eu notei que as turmas lá de trás já tinham desengajado, já não estavam mais com a gente, até tinha comprado o curso de outras pessoas porque faltava alguma coisa no nosso. Agora eu tendo contato, eu tenho muito mais feedback, né? E eu penso que uma empresa ela tem que continuar trabalhando, ela tem que continuar entregando algum serviço para ajudar a pessoa a chegar no nível que ela quer, sair daquele ponto A para o ponto B. Eu já criei até outros produtos complementares por conta disso, né? E hoje eu tenho tanto engajamento que quando eu abro para fazer um evento presencial, seja uma imersão de um final de semana, com ticket alto, a gente vende assim, em 30 minutos a gente esgota. E é um tráfego que já foi pago. Tráfego que já foi pago. Porque o cliente já entrou na base, já ficou um tempo ali. E aí, olha só, eu estou tentando até quantificar e resumir algumas dicas que você passou aí, porque você entregou um ouro absurdo para a galera aqui. E pode me corrigir se eu estiver errado. Pode falar. Primeira coisa, você trouxe ali que você preparar uma operação de recorrência demanda você pensar no longo prazo, porque vai demorar um tempo para você entender quanto essas pessoas renovam, como que elas renovam, o que faz elas ficarem ali. Você trouxe, ainda falando de escalabilidade, né? Você falou que tem tanta mentalidade quanto a pessoa deixar de ser empresário para ser empresário. Então, na hora que a gente mistura tudo isso, é inclusive a mentalidade de saber que mesmo você sendo o dono do negócio, não precisa ser você fazendo toda a entrega daquilo ali. Então, hoje você diria que a cara do seu sócio aparece o quê? Em 2% dos conteúdos? Ele... Contando que são 170 cursos, né? Então, Sim, assim... exatamente. Ele tem um curso lá dentro e ele vai entregar um segundo. Então, assim, vai chegar em 2%. Vai chegar em 2%. Ou seja, vocês conseguem ter um alcance muito grande, não aparecendo tanto, mas beleza, vocês continuam trabalhando para caramba. Tem a parte das mídias, estou falando dentro do curso, né? Dentro do exatamente. Curso, só que olha que legal, né? Porque o nosso mercado é interessante que todo mundo do nosso mercado, você, já sei seu onde sócio, você quer chegar. todo mundo é self-made. Sim, A pessoa se criou sozinha ali.
E muitas vezes as pessoas acham que elas precisam continuar sendo a cara principal do negócio por muito tempo, né? Só que ela pode ser a pessoa das mídias Sim. e não necessariamente a pessoa da entrega. Isso é legal pra caramba. Você entregou também aí a questão de você fazer testes confortáveis, porque, por exemplo, cara, em 8 anos atuando nesse mercado, eu ainda não tinha visto a tática que você usou nesse lance do vitalício versus a recorrência. Eu também não copiei de ninguém, foi uma coisa que saiu da nossa empresa quando a gente olhou internamente. E aí você consegue criar um teste seguro, que é um teste que gera um compromisso de 1 ano também com a recorrência, né? E aí, como que, quando a pessoa chega no nível que vocês estão ali, não só de faturamento, né? Existe uma responsabilidade, porque, por exemplo, beleza, você tem 60 mil alunos em um negócio, você já tinha uma porrada de alunos no outro, acho que 6 mil no outro, quando você virou para recorrência, né? Uma coisa assim. Como que você cria ali uma casca para ficar confortável em fazer testes que você sabe que talvez deem errado? Eu vou dizer que hoje eu conheço muito o meu público e eu sei o que ele preza. Então, entendendo o meu público, eu consigo ter uma ideia se vai dar certo ou não. Só que eu não faço nada muito diferente, porque vem muita ideia. Toda vez que a gente está numa reunião de conselho com gestores, uma coisa que acontece muito é isso. Você olha muito para fora, o que os outros estão fazendo, a gente volta para dentro, né? Mas a gente é muito cauteloso na hora de fazer uma mudança. Inclusive, agora, a gente já está desenhando para aumentar um pouco o valor por conta da quantidade de cursos, quantidade de custo de streaming. Isso tudo é uma estrutura que você tem de 170 cursos, é uma estrutura muito robusta. A gente saiu de, quando eu tinha agência, 12 funcionários, hoje tem 85 pessoas fixas na empresa, né? Você vê a diferença que lá de trás, foi até uma quebra de paradigma também, uma mudança de mentalidade, né? Porque quando você assume uma posição, isso vale para mim, vale para o meu sócio, né, como você estava comentando, de você estar ali, de você entregar o curso e tudo mais. Primeiro, quando você aparece e é você, isso não é uma empresa que pode ser vendida, não é uma empresa que tem um alicerce de nome de empresa. A pessoa conhece o especialista pelo especialista. Aí você tropeça na rua, rala a cara, não quer aparecer num vídeo. Exatamente. Não vai faturar. Não vai faturar. Aí é um dos pontos que eu quis desenvolver a empresa junto com ele lá atrás, para que existisse a empresa, não só o Eduardo Moreira, né? E foi uma coisa super interessante, assim, de como a gente fez isso, né? A gente foi desconstruindo um pouco. Ele ainda é o especialista, ele tem as maiores mídias da empresa, ele que atrai o público. De certa forma, é uma curadoria dele, tudo que está ali dentro. Com certeza, com certeza. Ele ainda, mas hoje a gente já tem também o conselho pedagógico, né? Mas a gente conseguiu desvincular um pouco, não é nem desvincular, a gente conseguiu ter a empresa e ter ele como especialista. Então você tem hoje as pessoas falando nas mídias do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, e tem pessoas falando na mídia do Eduardo Moreira. Foi um trabalho que a gente fez de 2 anos, e não foi um trabalho de branding, né? E aí nos testes que você comentou, eu acho que a gente vai sempre bem devagarzinho. Eu não faço teste muito maluco, né? Eu faço teste que eu já conheço a audiência, e eu acho muito válido você fazer teste, mas você tem que tomar um cuidado. Você tem que tomar cuidado porque o teste normalmente ele vem de um fracasso seu em algum produto. E isso assim, é uma coisa que eu vi muitas vezes no mercado. Você fez ou você mudou o preço do produto, você fez algo diferente ali, não vendeu. Aí o que você vai fazer? Você já vendeu muito esse produto, dessa vez você não vendeu. Você vai querer criar um outro produto, né? Quando você cria um outro produto, que é uma outra oferta, uma validação, você começa a criar uma complexidade dentro da sua empresa, que você está pisando em algo que não é um solo confiável ainda. Você pivota a sua empresa. Eu já vi pessoas mudarem de nicho, você já viu também, muitas vezes, né? E é engraçado que às vezes o especialista não quer mais falar daquele assunto que vendia muito, ele começa, aí quando não dá certo ele já quer pivotar. Só que aí o ponto é o seguinte, você sempre volta para a sua audiência e entende o que ela quer de você.
É por isso que eu sempre volto para dentro, assim, é impressionante, sempre tem como voltar. E aí você vai entender que ela não quer esse produto novo. Ela quer talvez algo diferente, mas voltar daquilo que ela já está te seguindo, que ela está comprando gratuitamente até então de você, né? Que ela está te acompanhando, porque o tempo dela ali é um valor dela, né? E toda vez que a gente faz um teste, é porque a gente já fez alguma outra validação de conteúdo internamente que o pessoal teve uma boa aceitação, né? Que os alunos tiveram uma boa aceitação. Aí já é certo, assim. Vou te dar um exemplo. O curso hoje, volto sempre para dentro. O curso hoje que tem o maior número de pessoas que favoritaram ele na plataforma, sabe? Eu coloquei uma estrelinha lá. É o curso de Mindfulness, dentro dos 170. Pode ser que seja, inclusive, porque ao colocar o favorito, a pessoa ela consegue acessar todo dia e está mais fácil para ela, né? Ou toda semana, no caso. O que eu fiz? Eu trouxe esse professor e fiz uma imersão de 3 dias no final de semana, voltado a Mindfulness. Né? E a sua audiência está ali dizendo o que ela quer sem falar nada. Exatamente, ela está dizendo o que ela quer sem falar nada, mas você muitas vezes olha para fora. E toda vez que eu olhei para fora, eu errei mais do que acertei. Então eu volto para dentro. O que não deu certo, o que a gente fez, porque as pessoas, por que elas estão ali? Né? Elas estão ali porque elas entraram de alguma forma. E de onde que elas entraram? Por que elas entraram? Né? E quando a gente começa a olhar internamente, você identifica várias coisas que você pode fazer que já tem uma demanda. E quando eu faço um teste, já é um teste mais assertivo, porque eu já analisei os dados, eu já vi o que as pessoas querem, eu já vi o que elas estão pedindo, aí eu vou e crio algo novo, né? Por isso que é muito difícil da gente errar. A minha metodologia de testar é olhando para dentro, né? Eu fiz lançamento com a professora de inglês vendendo a plataforma, para tentar algo diferente, né? Que meu sócio é quem faz o pitch, que é o Edu Moreira. Só que a gente fez com a professora de inglês e deu certo, né? Ela fez um evento e vendeu o evento e ela teve uma participação dela. Então você consegue fazer de uma forma diferente, porque os alunos também assistem. Então eu peguei os top 7 cursos e estou fazendo algumas ações ali, porque eu sei que o público gosta disso. O público já conhece esses rostos, já está familiarizado, né? Cara, isso é bem interessante, porque é bem o que você falou, as pessoas elas vão testar e às vezes elas testam sem critérios. E aí você testar sem critérios, você não está testando, você está apostando. São coisas totalmente diferentes. Exatamente. Aí, uma outra coisa que você comentou também, e o que acontece, né? Eu estava inclusive vendo um vídeo do Shark Tank dos Estados Unidos e um daqueles investidores, o Mark Cuban, ele falando assim, ele fala, cara, criar uma empresa não é a coisa mais difícil do mundo. Ele falou, você criar uma empresa pequena, tal, e ela funcionar, você precisa ter um mínimo de esforço ali, um mínimo de competência intelectual e você consegue fazer funcionar. Fazer uma empresa crescer é uma parte mais difícil porque ela te demanda N questões financeiras, de marketing, de estratégia. E você comentou uma no começo da nossa conversa, que você falou, inclusive, é uma dor que eu estou começando a enfrentar agora, que é a parte da gestão. Acho que todo mundo que chega, por exemplo, está com 85 pessoas fixas no ICL. Todo mundo enfrenta isso em algum momento, né? E na hora que você vai crescer ali, imagino eu que sendo um dos donos do negócio, você tem um carinho absurdo por aquilo, mas ao mesmo tempo você tem que criar um desapego muito absurdo ali. Como que funciona para você identificar que uma pessoa é boa o suficiente para cuidar de um negócio que você criou e você criar a confiança de ir delegando cada vez mais? Esse é o X da questão. Porque você delegar aquilo que você não gosta, é muito mais fácil delegar aquilo que você gosta. Isso. Você é apaixonado, você é a pessoa que conhece, né? Eu vejo 3 etapas, né, de negócio, que no começo você tem que entender muito técnico e estratégico. Depois você tem que trazer pessoas técnicas e estratégicas para te ajudar. Né? E você começa, nesse momento, a virar um gestor, porque você tem pessoas trabalhando com você. E o terceiro nível, que é o que eu estou hoje, eu enxergo dessa forma, são as pessoas que estão abaixo de mim também serem gestores, eles vieram do técnico. Você tem essa dificuldade, né? Só que quando eu migro uma atividade minha para uma outra pessoa, existe um processo lá interno que a gente faz e os gestores também fazem isso. O que a gente faz, e eu uso essa técnica desde que eu comecei,
De 6 em 6 meses a gente faz aquele 1 a 1 com os gestores fazem com os subordinados, né, os coordenadores, e os coordenadores têm também o próximo nível de analistas e tudo mais. A gente faz uma lista daquilo que você acha que você deveria fazer e não faz, e aquilo que você faz que você não deveria fazer, né? Então essa lista sempre vai para essa conversa. O que você faz hoje que você não deveria fazer e consome seu tempo? E o que você entende que sua função deveria fazer e você não faz? E toda vez que a gente entra nisso, eu faço também. Aí eu começo a falar assim, olha, eu não deveria fazer isso. E é o momento que você para olhar, né? A gente está até mudando agora, ao invés de 6 em 6 meses, a gente está falando de 3 em 3 meses, né, esse feedback. E foi nisso que eu enxerguei várias coisas que eu não deveria fazer, pela posição que eu estava, né, e que eu deveria passar para alguém. Porque nesse momento que você entende isso, é o momento que você começa a ir atrás disso. Porque senão o tempo passa. Sim. E quando o tempo passou, não tem como voltar. E eu vi várias pessoas apaixonadas por alguma função, e está tudo bem. Sim. Pode ser que o dono não precisa ser o CEO, né? Eu tenho essa visão. Exatamente. E tanto que tem vários donos de empresa que são péssimos CEOs, mas são muito bons naquilo que começaram, né? Tecnicamente, estrategicamente, né? Então eu gosto muito de fazer esse exercício, isso me ajudou demais a ter clareza do momento da minha empresa, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer e como, que é um exercício que eu faço com os gestores, como que a gente faz para tirar essas funções que você não deveria fazer. Porque isso acontece demais, isso em todas as áreas, todas as pessoas. Ah, faz isso daqui para mim, me ajuda nisso daqui. Quando você vai ver, 80%, 90% do seu tempo é consumido por coisas que não são exatamente para aquilo que você está lá. Não deveria ser algo que você tem que resolver, tem que cuidar. E é isso que funciona demais. Quando a gente quebra esses dois, você fala, nossa, eu estou trabalhando 10%. E esses 10%, como, obviamente, ninguém é excepcional em 10% do tempo, né? Não tem como, você vê que a maioria dos problemas internos da empresa, ou de gestão, ou de reclamações de uma pessoa para outra, é porque ela está trabalhando 10% naquilo que interessa, aí você começa a cobrar, a pessoa fala, mas eu estou cheio de coisa. Sim. Eu estou o dia inteiro e você está me cobrando de algo que assim, para mim é mais uma coisa, mas na verdade, assim, você está nessa posição justamente para fazer isso. Aí a pessoa começa a desabafar, né? Fala, não, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. E a gente desenvolve um plano. Isso ajudou demais a gente a sair de 30 para 80 pessoas. Assim, foi sempre essa metodologia. E sabe onde está, na minha visão, onde está a parte fenomenal disso? E aí eu acredito que vai ter uma galera que está aqui de olho agora que vai falar, putz, meu, realmente, porque o que acontece, né? E é normal, a pessoa tem ali uma estrutura enxuta e no começo as pessoas precisam fazer de tudo. Então, de repente, a pessoa de suporte cuida de redes sociais, a pessoa de tráfego também faz copy. Só que aí você está pegando uma pessoa que ela é muito boa em uma coisa, colocando ela para fazer coisas medianas em um tempo que ela poderia estar sendo boa naquilo que ela é boa, e agora você colocou ela na média de tudo que ela faz e você perde a performance dela. Você tem ganho operacional, né? E perde a performance. E aí, nesse modelo que você mostrou, você traz a pessoa para a consciência do que ela performa bem e vocês criam a consciência de, beleza, eu não vou jogar essa pessoa onde é a média ruim de performance dela. Então, cara, isso também foi uma dica meio que inédita aí. Tipo, tem a prática toda de podcast, que a gente ouve muita coisa da galera, né? Só que de conteúdo nosso aqui, esse é um material sobre cuidar de pessoas e fazer essas pessoas cuidarem do negócio, que foi uma dica bem interessante, não só para mim, né? Imagina que para muita gente que está assistindo também. Aí, Rafa, uma coisa que eu quero te perguntar, antes da gente encerrar, na verdade são duas coisas, que eu gosto de fazer mais de uma pergunta. A primeira é, se tem algo que vocês acreditam que vai ser uma grande aposta para 2023 e que é algo interessante de ficar de olho, não necessariamente entrar de cabeça, mas ficar de olho. E a outra coisa é se tem alguma dica que você queira muito dar, considerando a sua própria jornada, né? Você pivotou o negócio bem mais de uma vez. Desde quando eu te conheci até hoje, você mudou o direcionamento algumas vezes ali e deu certo. Então, considerando essas questões, né? Você tem alguma grande aposta que você vê para ficar de olho mesmo, 2023?
e algum conselho que você queira muito dar para uma pessoa, como alguém que começou do zero e hoje está entre os maiores do mercado no mundo? Primeiro, sobre a grande aposta que eu poderia contribuir com as pessoas é o modelo de recorrência muito bem organizado. Que eu entendo que esse modelo, onde você tem clientes de fato, não só uma compra pontual, é onde você vai conseguir desenvolver o seu negócio. Para mim, esse é o próximo nível. E eu digo isso não só pelo meu resultado, pela minha empresa, né? Eu vi quando eu fui para a Itália, no Galaxy, que praticamente todo mundo estava no modelo recorrência. E foi até uma pergunta invertida. Tem alguém que não está na recorrência? Uhum. Aí, não, todo mundo já entrou na recorrência, nem todo mundo migrou 100% o negócio. Então, falando não só a minha experiência, mas a experiência do grupo que hoje provavelmente tem mais resultado aqui na Hotmart, é recorrência, né? Você pensar no modelo que você consiga ter clientes contínuos com você. E eu vejo as grandes empresas, como eu falei, né? É isso. E aí, o primeiro era... Primeiro era essa, que era da aposta. E depois, se você quiser dar um conselho assim, que fala, cara, foca nisso aqui. Tá. O conselho que eu dou é um conselho muito voltado à gestão. Eu acredito muito que a gestão do negócio é onde você vai conseguir chegar para um próximo nível, né? E é você não se apaixonar pela solução que você tem hoje. Porque se você não quebrar aquilo que você tem hoje no papel, não quebrar o seu negócio, o mercado vai quebrar para você. Então você tem que olhar tudo que pode acontecer com o seu negócio, que quebraria ele, para que você consiga se antecipar e criar soluções para que você consiga crescer e prosperar no próximo ano, na sua empresa, né? Então eu faço muito esse exercício. O que pode dar de errado aqui? O que pode quebrar a empresa? E aí vem várias soluções, a gente tem várias inovações, planilhas e tudo mais. Mas é isso, basicamente recorrência e essa parte de gestão. E não se apaixonar por aquilo que você está fazendo. Porque você tem que entender que cada momento a sua empresa vai estar numa situação. Então, se você se apaixonar pelas suas atividades em si, você não vai conseguir delegar, como o Cleiton falou, né? Então, o primeiro ponto é você desapegar, não vou nem se apaixonar, você tem que se apaixonar por aquilo que você faz, não pelas atividades que você está fazendo naquele momento. Mas quando você aprende como delegar, como passar para uma outra pessoa, você consegue crescer o seu negócio. E eu vejo uma distância muito grande de lá atrás para hoje em dia, que, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar aqui, que a gente fez aquela primeira turma de agências de lançamento da Hotmart. Isso foi 2018. Janeiro, né? de 2018. Janeiro de 2018. Para hoje, assim, a gente está no Galaxy, né? Então a gente teve uma continuidade, a gente teve um crescimento, né? E eu vejo que, pelo menos do meu lado, eu tive que criar uma maturidade de gestão de negócios que eu não tinha naquele momento. E eu vejo que o mercado está se profissionalizando cada vez mais. Então você tem que entender, tem que focar. Se você hoje não tem estudado sobre gestão, modelos de gestão, vai ser muito mais difícil você encontrar esses gaps que vão quebrar o seu negócio, né? Tá? Conselho que eu dou é foque na gestão, olhe o seu negócio, vê o que pode dar de errado nele, qual que é o próximo passo. Não se apaixona só pelo produto que você tem hoje, porque eu mesmo já mudei de produtos várias vezes, né? E mudei o negócio, hoje a gente tem 170 produtos, porque isso vai fazer você abrir a sua mente. E a sugestão é trabalhar com a parte de recorrência também, que deu muito certo. Rafa, primeiramente, muito obrigado por ter vindo até aqui, voou de São Paulo para cá para dar essa aula pra gente. Cara, foi uma aula real, porque aqui a ideia era exatamente essa, mostrar ali como muda o jogo de nível para nível, né? E sem falar muito de dígito, mas é falar de complexidade de negócio. Você veio, você deu uma aula pra gente, você compartilhou pontos de vista muito interessantes, que eu acredito que devem ter sido bastante valiosos para a galera. Então, fico muito obrigado a você por ter topado o convite, por ter vindo, por ter ensinado com a gente, por ter ido ao Galaxy também.
E, segundamente, os parabéns por ter feito toda essa evolução que vocês foram capazes de seguir aí. Cara, real, muito obrigado mesmo. E para você que está aí, obrigado por ficar até aqui. Eu espero que você tenha aprendido o suficiente, captado conteúdo o suficiente para o seu 2023 ser ainda muito maior em resultados. A gente se vê na próxima.